E pronto, estamos gravando, então a partir de agora, limitem aí os comentários às questões técnicas científicas. Doutor Pedro, um prazer você estar aqui conosco hoje, falando sobre TEP no doente crítico. A palavra está com você. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. Como ex-residente, ex-aluno, sempre muito feliz de verdade de participar dessa reunião, que é uma reunião que já virou parte da nossa rotina, assim, pelo menos a cada 2 semanas. Quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou intensivista, sou formado na Santa Casa, sou da 48ª turma, e hoje a gente vai falar de TEP, mas é uma coisa que é um tema que é muito extenso, tem alguns tópicos que são um pouco já batidos, não que não sejam importantes, mas tem alguns tópicos que têm um acesso muito fácil, coisa que a gente consegue ver, alguns fluxogramas que todo mundo tem acesso no UpToDate, em celular, em livros, livros que ficam guardados ali na Hidrata. Então, a gente resolveu falar de algumas coisas diferentes hoje. A gente vai falar de todos esses aspectos aqui, o clássico, mas dando ênfase em anticoagulação dos pacientes mais graves e anticoagulação de quem não precisa, suporte no UTI, trombólise, fala um pouquinho de outras técnicas de reperfusão, um pouquinho de TEP incidental, um pouquinho de COVID. O objetivo da aula, já vou adiantar, que não vai dar para ver tudo. Na discussão depois, a gente volta para as dúvidas que eu não consegui abordar. Mas eu vou tentar falar das particularidades do TEP nos pacientes mais graves, sejam eles na emergência, no PS, na UTI, ou na nossa sala de emergência do PS, que é praticamente uma UTI. Nós vamos tentar discutir os tópicos mais controversos, aqueles que têm recomendações mais conflitantes, e no final eu queria discutir com a experiência dos assistentes do pronto-socorro mesmo, que acho que são as coisas mais enriquecedoras dessa reunião. Quando a gente fala de TEV, TEV é tromboembolismo venoso, compreende tanto o TEP quanto o TVP, tem 1 a 2 casos para cada 1.000 pessoas nos Estados Unidos, ou seja, algo bem prevalente. TEP contribui de maneira direta para 3% das mortes nos Estados Unidos por ano, e tem dados internacionais que tem 200 mil admissões por ano por conta de TEP. A gente sabe que dos pacientes com TVP, 25% vai ter TEP sintomático, dos TEP sintomáticos, 20% morre antes de chegar ao hospital, 5% morre dentro do hospital. A gente sabe também que a mortalidade em 30 dias pode chegar a 30%, incluindo todas as causas, diretamente ou indiretamente ligadas ao TEP. A mortalidade em 3 meses pode chegar a 10%, que é bem alto também. Nos pacientes que precisam de ventilação mecânica, pode chegar a 40%. Quando a gente fala de TEP naqueles pacientes que, na verdade, não é admitido no hospital, naqueles que fizeram no hospital, que pegaram dentro do hospital. O tempo médio para isso acontecer são mais ou menos 8 dias, e diferente dos pacientes que a gente vê no pronto-socorro, esses são os pacientes que a gente estava vendo mais na UTI, os sintomas iniciais desses pacientes que estão no hospital são hipotensão e desconforto respiratório. E quando a gente tem pacientes admitidos com TEP também mais chocados, a gente sabe que a mortalidade pode chegar a ser bem alta, de até 50%, e pós-parada é mais de 70%. Nos últimos anos, a gente viu que a incidência por TEP vem aumentando, com dados de diversos países aqui, mas a letalidade vem diminuindo. Isso é interessante. Por que será que isso está acontecendo? Será porque a gente está tratando melhor esses pacientes? E a gente vai ver que sim, tem muita coisa que mudou. Ou será que a gente está diagnosticando TEP demais? Quando a gente pega esse dado do CHEST aqui de 2016, a gente vê que a mortalidade de TEP pela população se mantém muito parecida nos últimos anos, desde a década de 90 até 2012, de quando são esses dados. Mas a mortalidade por TEPs diagnosticados ela diminuiu, sugerindo que talvez a gente diagnostique TEPs demais. Vou falar um pouquinho mais para frente. Quando a gente lembra dos fatores de risco, eu acho que tanto os internos, residentes, quanto a gente mesmo, isso é bem estabelecido. Fatores que a gente lembra como baixo, moderado e alto, muitos deles relacionados a câncer, imobilidade, trauma, lesões ortopédicas, mas isso todo mundo já sabe. Será que nos últimos anos tem algo novo? E no COVID? A gente tem discutido muito o COVID como fator de risco para TEP. O que a gente tem na literatura é que a incidência varia bastante. Algumas casuísticas colocam que nos pacientes internados em UTI e dos pacientes com COVID internados em UTI, até metade vai ter algum tipo de TEP, com ou sem relevância clínica. E dos pacientes com COVID de forma geral, até números bem altos, até 1/4 deles. Não estou falando que é para a gente procurar TEP em todo mundo. Depois a gente vai entrar nessa discussão se tem que achar TEP em todo mundo. Mas é só para saber que esse risco é bem prevalente. Começando pela fisiopatologia da doença, então, isso de uma maneira bem rasa, todo mundo sabe isso daí. A gente tem um trombo, geralmente de uma PVP proximal,
que vai migrar, passar pelo coração, e no final vai uma TVP proximal de membros inferiores, né? Que vai parar no ramo importante da artéria pulmonar, causando tanto infarto pulmonar em alguns casos, mas principalmente aumento agudo de pressão de artéria pulmonar, ou seja, um aumento agudo da pós-carga do ventrículo direito, causando repercussões no ventrículo direito, das mais variadas possíveis. Então, tudo começa com uma obstrução de artéria pulmonar. A gente sabe, então, que a obstrução de artéria pulmonar, nos seus mais variados níveis, vai causar aumento de pressão de artéria pulmonar. Isso parece ser bem lógico, mas tem trabalho já mostrando isso, desde a década de 70, que quando você tem obstrução, você vai ter aumento de pressão de artéria pulmonar. Mas não é só isso. Pode parecer muito lógico, mas se você pegar estudos de autópsia, por exemplo, tem muito estudo de autópsia que tem paciente que eles encontram TEPs gigantescos e em pacientes que morreram por outras coisas e que nunca tiveram hipertensão pulmonar. Tem outras situações de obstrução de artéria pulmonar, como, por exemplo, obstruções extrínsecas, câncer, por exemplo, que o paciente não vai ter aumento de pressão de artéria pulmonar. Então, a gente já sabe que não é só isso que está envolvido no grande vilão do TEP, que é o aumento da resistência vascular pulmonar. A pressão de artéria pulmonar aumenta a resistência vascular pulmonar, mas o mecanismo neurohormonal, principalmente a liberação de tromboxano e serotonina, aumenta também. E esse grande vilão, que é o aumento da resistência vascular pulmonar, vai causar a disfunção do ventrículo direito, que a gente vai ver direitinho, que vai se manifestar principalmente por dilatação, mas por outras características também. Além disso, a gente vai ter áreas não perfundidas no pulmão. Essas áreas vão gerar uma hipóxia regional, causando um mecanismo que a gente chama de vasoconstrição hipóxica, que acontece em outras situações também, que vai ajudar a aumentar a resistência vascular pulmonar, piorando o comprometimento de ventrículo direito nos casos mais graves. Esse slide aqui é um slide bem clássico, já apareceu em diversas revisões, de diversas maneiras. Isso aqui é de uma revisão da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2019, é o último guideline grande que a gente tem de TEP, que mostra a famosa espiral da morte do ventrículo direito. Tudo começa, como a gente já viu então, com um aumento abrupto da pós-carga do VD, causando dilatação do ventrículo direito, insuficiência tricúspide, aumento da tensão na parede do ventrículo direito, ativação neurohormonal, inflamação miocárdica, aumento da demanda de oxigênio do VD, aumento de shunt intrapulmonar, isquemia do VD, diminuição de contratilidade, diminuição do débito cardíaco do ventrículo direito, para depois começar a gerar alterações no ventrículo esquerdo, com diminuição da pré-carga do VR, diminuição do débito cardíaco e depois de hipotensão. Olha a quantidade de achados que a gente tem aqui até chegar na hipotensão. Isso é o primeiro recado da aula. Quando a gente pensa no TEP no doente grave, a gente se atém muito à hipotensão ou não. Mas olha como começou essa espiral da morte do choque obstrutivo no TEP. Quanta coisa ruim foi acontecendo até chegar na hipotensão. E depois da hipotensão, a gente tem diminuição da perfusão da coronária do ventrículo direito, porque a gente tem que lembrar que a perfusão do ventrículo direito é diferente do VE, o ventrículo direito ele é perfundido tanto na sístole quanto na diástole, ele depende muito de pressão arterial média, diferente do VE, e depois isso vai gerar uma diminuição da oferta tecidual de oxigênio, causando disfunção orgânica. Bem, de fisiopatologia, peço desculpas que eu vou falar só isso, mas depois a gente pode voltar se tiver dúvida, senão ela fica muito extensa. Então, como é que começa a parte clínica? Esse slide aqui todo mundo conhece. A gente tem um paciente no pronto-socorro. Primeiro vamos falar do nosso paciente sem instabilidade. O paciente está instável é muito fácil. O paciente que não está instável, a gente vai acessar a probabilidade clínica de ter bolha de pulmão, seja pelo nosso julgamento clínico ou pelas regras de predição de ter TEP. A gente vai falar um pouquinho delas depois. E aí, se tiver uma probabilidade baixa ou intermediária, a gente pode usar o dedinho. Se for negativo, é excluído. Se for positivo, a gente vai continuar a investigação com angiotomografia, que é o exame de escolha. E no paciente que tem probabilidade alta, a gente já sabe que vai direto para a toma. O diagnóstico, falando um pouco do diagnóstico, então, vai partir da suspeita clínica. Desses scores de predição, tem vários, os mais comuns são o Wells e Genebra. E lembrando o diagnóstico de uma entidade que é o TEP incidental, que eu vou falar depois também. Quando a gente fala de Wells e Genebra, acho que a pergunta que alguns residentes já fizeram no plantão é: qual deles que eu uso? Posso usar os dois? Pode. Se a gente quiser, por curiosidade, eu trouxe isso daqui. Não vou falar quais são todos os critérios, isso aí todo mundo tem acesso no celular, precisa decorar também. Todo mundo já sai da faculdade sabendo. Mas se for escolher entre um ou outro, o Wells tem uma área sobre a curva um pouquinho melhor.
ele tem uma sensibilidade e uma especificidade melhores, com uma área sobre a curva de 0,77, ou seja, isso mostra que é um teste diagnóstico melhor do que o critério de Genebra, isso numa revisão de uma meta-análise de 2015. Mas é interessante lembrar que esses são testes para pronto-socorro. E quando eu falo pronto-socorro, eu acho que é bom a gente pensar nisso, ou seja, em hidrata, porta, pensando na estrutura do PS. O paciente que já está na emergência há um tempo, já está internado, alguns dias no box, no PS primeiro, ele se comporta como um paciente internado. Então, esses scores não são validados para isso, são scores para pacientes de pronto-socorro. Quando a gente pega a acurácia desse teste, ela é interessante, pelo menos aqui eu trouxe a do Wells, ela é interessante na emergência. Quando a gente pega para pacientes cirúrgicos, internados em UTI, ou pacientes internados em geral, o desempenho do teste cai bastante, principalmente para pacientes em UTI, como é o caso nesse estudo que eu trouxe aqui, que é de uma análise de uma UTI de Porto Alegre, se não me engano, um estudo brasileiro no Unicentro, que mostra como em UTI isso não deve ser utilizado para suspeita de TEP. E o dedímero? Ele é bom, devemos usar, não devemos usar? A gente tem visto o uso, acho que é indiscriminado do dedímero muito aí por conta do Covid, por isso que eu resolvi trazer um pouquinho do dedímero. A gente sabe que ele é um produto de degradação da fibrina, tem utilidade em pacientes em pronto-socorro apenas, e a gente sabe que valores baixos em pacientes com baixa probabilidade de TEP, de tromboembolismo venoso, vai afastar o diagnóstico. Segundo a meta-análise da Cochrane que eu trouxe aqui, ela traz uma meta-análise de 2016, ela traz algumas lições para a gente sobre o dedímero. Primeiro, lembrar de uma coisa, não é teste confirmatório de TEV. Não é teste confirmatório de TEV, batendo na tecla disso. Tá? Então, a gente vai ver várias situações que o dedímero vai estar mais alto. E ele pode ser elevado com um monte de situação. Paciente oncológico, uso de hormônio, seja até anticoncepcional oral, outras situações pró-inflamatórias, como COVID, sepse, e ele não é confirmatório de TEV. Então, não devemos anticoagular ninguém com base apenas de dedímero, e muito menos trombolizar, como a gente tem visto isso, infelizmente, no COVID. E lembrar também que ele tem uma alta taxa de falso positivo em pacientes idosos acima de 65 anos, tanto que na última revisão da Sociedade Europeia de Cardiologia, ele sugere ajustar isso de acordo com a idade. Mas eu tenho que usar sempre dedímero, mesmo naqueles caras que eu acho que não tem muita cara de TEP? Isso é uma dúvida que aparece bastante no pronto-socorro também. Bem, tem uma regra que é o PERC, que é o critério para você descartar embolia de pulmão. Se você tiver negativo todos esses critérios aqui, ou seja, ele não pode ter nenhum desses, idade maior que 50 anos, frequência cardíaca maior que 100, saturando menor que 95, edema unilateral de membro inferior, hemoptise, trauma, cirurgia recente, uso de hormônios, inclusive anticoncepcional, hormonal. Se não tiver nenhum desses, segundo alguns estudos, você pode descartar a TEP sem nenhum outros exames diagnósticos. Isso foi proposto em 2004 pela primeira vez, e alguns estudos nos anos 2010 confirmaram isso. Esse aqui é um grande que saiu no JAMA, que, se eu não me engano, é um estudo francês, que viu nos pacientes que no grupo PERC versus o grupo controle, usando todo o algoritmo de diagnóstico, a incidência de TEP depois foi de 1,5% só. Porém, mesmo assim, se você for olhar a diretriz da ESC, ela tem ela mostra algumas ressalvas contra o uso generalizado do PERC. Por quê? Porque nesses estudos grandes tem uma baixa prevalência de TEP. Então, eu acho que é uma ferramenta que dá para ser utilizada, mas ela não é uma recomendação formal, por isso vocês não vão ver em alguns algoritmos. E o padrão ouro, podemos dizer assim, para a gente diagnosticar TEP hoje em dia é a angiotomografia. É um exame de alta sensibilidade, alta especificidade, isso todo mundo já sabe, mas é legal a gente lembrar que não é só para diagnóstico. A angiotoma é muito importante para outras coisas, principalmente para o prognóstico desses pacientes. Ela vai dar alguns dados interessantes, como seja pelo tamanho do trombo, a localização do trombo, a gente consegue calcular a carga trombótica, que não é o melhor preditor prognóstico, mas pode ser utilizado em alguns estudos utilizaram isso. A localização do trombo vai dar muita informação para a gente, tanto para guiar a terapêutica, se você for fazer alguma coisa além de trombólise, quanto para entender como esse doente deve evoluir, mas o mais importante de prognóstico do angiotoma é em relação à dilatação de câmaras cardíacas. A gente sabe que paciente que tem dilatação de câmaras cardíacas mostrada no angiotoma tem maior chance de morrer tanto por todas as causas quanto por causas diretamente relacionadas à embolia de pulmão. Outro exame que é importantíssimo
Eu gostaria depois que a Thais ajudasse para a gente comentar um pouco disso no final da aula, é a ecocardiografia. No paciente instável, é muito importante para verificar se a instabilidade é decorrente do TEP. A gente tem algumas análises que mostram que, dos achados clássicos de disfunção de ventrículo direito que pode ocorrer no TEP, nos pacientes que são TEPs de alto risco, ou seja, um antigo TEP maciço, o paciente chocado com embolia de pulmão, 100% vai ter alguma alteração na ecocardiografia. Tanto que isso entrou em recomendações de algumas sociedades. Se você tem um paciente na sala de emergência, na UTI, seja onde for, que está hemodinamicamente instável, você suspeita que ele tenha TEP, ou ele tem um TEP, já diagnosticou por outra causa, você quer saber se esta é a causa da instabilidade, um TEP e chocou com sepse. O que você vai fazer? Primeira coisa, ecocardiografia beira-leito. Se não mostrou-se nenhum sinal de disfunção de ventrículo direito, procura outra causa. Ou procura outra causa, porque não é o TEP que está causando isso. Então, no paciente instável, esse é o papel. No paciente estável, é tão importante, ou até mais, porque a ecocardiografia vai ajudar a estratificar a gravidade. Quando a gente pega os pacientes que não têm estabilidade hemodinâmica na apresentação inicial, esse grupo é muito heterogêneo. Quando a gente pega os pacientes que estão normotensos e estratifica de acordo com disfunção de VD, como esse estudo fez aqui, com hipocinesia de VD no caso, os pacientes que tinham VD hipocinético tinham uma chance de morrer brutalmente maior do que os outros pacientes. E quais são as alterações que tem? São várias, eu trouxe algumas aqui, as mais conhecidas. A gente pode ver aumento de câmaras cardíacas, aumento de ventrículo direito, seja num paraesternal longo, num curto, lembrando que no curto a gente consegue ver melhor o ventrículo direito pela anatomia do ventrículo direito em si. A gente consegue ver dilatação com desvio paradoxal do septo, ou até o famoso sinal de McConnell, que não é específico, mas é muito sugestivo de um aumento agudo de pós-cardio de ventrículo direito, que a gente tem as bases hipocinéticas com só o ápice do VD parando. É muito comum também encontrar sinais que sugiram aumento de PVC, como, por exemplo, um diâmetro aumentado da veia cava inferior. Um sinal muito clássico também, se a Teresa puder comentar, que é o 60-60, vocês vão ver isso em alguns estudos, que é um tempo de aceleração da artéria pulmonar na via de saída, que é medido na via de saída do ventrículo direito, no eixo paraesternal curto, menor que 60 segundos, sugerindo hipertensão pulmonar, mas com gradiente de refluxo tricúspide alto, mas não tão alto assim, sugerindo um processo agudo. Não tão alto assim, ou seja, um gradiente de refluxo tricúspide menor que 60 milímetros de mercúrio. A gente pode encontrar alguns pacientes que é muito, muito raro um trombo móvel no VD, isso geralmente é catastrófico. E acho que os mais importantes é medir a função do ventrículo direito. Essa aqui é a medida do eixo longitudinal, a medida da função longitudinal do VD, seja pelo TAPSE, da excursão do anel tricúspide no modo M, seja com o Doppler tecidual vendo o S'. E desses todos aí, quais são os mais comuns? Eu falei de um monte de coisa. O que a gente tem que se preocupar mais? Acho que a literatura mostra sugere que é um paciente que a casinha caiu. Bem, mais de 25% dos pacientes com TEP vão ter alguma alteração do VD, seja inclusive nos estáveis. E nos pacientes estáveis, um TAPSE menor que 15, que é esse que eu mostrei para vocês agora há pouco, tem uma maior correlação com mortalidade em 30 dias. Inclusive, uma correlação maior do que aumento do que o famoso de relação do diâmetro VD com VE. E aí, agora, estou mostrando algumas imagens. Essa daqui é um trombo móvel que eu falei para vocês, ó. E depois a gente discute mais algumas coisas disso. Eu coloquei o trombo móvel, que foi uma dúvida que o Sareta estava discutindo outro dia, depois a gente volta para isso. Bem, o que mais que a gente pode ver para sugerir que o ventrículo direito está sofrendo? Que acho que esse que é o principal que a gente tem que ver nos doentes estáveis. A gente tem um marcador laboratorial, troponina. Um paciente que tem lesão isquemia ventricular vai ter troponina aumentada. E isso está relacionado com mortalidade. Mas lembrando de não usar de forma isolada. E como é que eu estratifico e por que eu estratifico esses pacientes? Quando a gente quer estratificar qualquer paciente em UTI, qualquer paciente grave ou potencialmente grave, a gente quer saber quem vai morrer. É por isso que a gente estratifica alguém. Então, quando a gente pega os pacientes que já estão chocados, ou pararam, ou morte súbita,
Esses pacientes, classicamente, não tem muita ciência. É alto risco, é TEP de alto risco. É a nomenclatura atual. Mas, como a gente viu, nos pacientes que não estão chocados, ele pode subir uma rampa desde não ter uma chance quase nenhuma de morrer, até ter uma chance de 30% de morrer, que é muito alto isso. E como é que a gente estratifica isso? Por estratificando função de VD. Clinicamente, a gente consegue suspeitar de algumas disfunções, algumas repercussões de ventrículo direito. Nos pacientes com TEP, algumas coisas que a gente já aprende na faculdade, de maneira instintiva, estão relacionadas a isso. Então, os sinais na eletrocardiografia de sobrecarga de VD, inclusive o S1P3T3, taquicardia, a gente tem que lembrar que o ventrículo direito não consegue compensar com o inotropismo direito. O cronotropismo é o principal mecanismo de compensação do ventrículo direito. Então, o cara que tem um TEP taquicárdico, ele já está com VD sofrendo. Da mesma forma que o paciente que tem hipotensão, apneia, hipoxemia, síncope, isso é um sinal que a gente tem que se preocupar muito no TEP. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que até depois, se o Veronese puder comentar depois, é a bradicardia. A gente acostuma na faculdade a associar o TEP à taquicardia sinusal. E taquicardia sinusal é uma coisa que tem que levantar tem que deixar a gente atento. A taquicardia sinusal, para a gente que trabalha no TI, é uma coisa que preocupa. É um sinal de que não tem algo errado. Mas o paciente que está bradicárdico, pelo menos todas as vezes que eu vi pacientes com TEP fazendo bradicardia, principalmente com um bloqueio de ramo direito, é um sinal agônico e o paciente já está morrendo. Além disso, tem outras coisas de disfunção de VD que a gente vê. O eco e a toma, que a gente já falou, e a parte laboratorial. E quando a gente pega e bota isso em scores, fica até mais fácil a gente ter falado isso antes de falar de score, não precisa decorar muito. O principal, um score muito legal, é o PESI. O PESI, tanto completo quanto simplificado, ele vai pegar todas as variáveis clínicas que a gente já falou, seja de disfunção de ventrículo direito ou de falência orgânica, como alteração mental, hipotermia, a falência respiratória, e vai colocar algumas comorbidades juntas que aumentam a chance do cara morrer, como ter câncer, DPOC, ICC, e aí com isso, esse critério ele vai estratificar o paciente com risco de morrer em 30 dias. E o PESI é importante, ele é muito legal no pronto-socorro, tem um estudo demonstrando que ele pode ser utilizado para guiar regime de tratamento no pronto-socorro, com algumas ressalvas, claro. Mas ele tem algumas críticas. Esse score de gravidade da pulmonar, apesar dele chamar Pulmonary Embolism Severity Index, ele não é exatamente um score de gravidade do TEP em si. Como a gente viu, tem muita comorbidade no meio. Tem um score de gravidade do doente, não especificamente do TEP. E ele não considera, inclusive, se o paciente tem disfunção de VD no eco ou na tomografia. O que eu não sei se isso. A gente viu uma porrada de artigo até agora que isso talvez seja mais importante para saber se o cara vai morrer. E o PESI não vê isso. Então, atenção, se você tiver um paciente com PESI baixo, cuidado, ele pode ter chance de morrer alta ainda. A gente viu que ele é influenciado por comorbidades e idade, ele vê mortalidade em 30 dias, que talvez não seja o que a gente quer saber, tanto assim quando o paciente está na UTI. Ele é pouco útil para guiar a intervenção, porque tem muitos estudos que não usaram o PESI como definidor de terapêutica. Então, na UTI, a gente usa pouco, mas no pronto-socorro ele é bacana. Aqui, então, sumarizando tudo que um pouco da gente viu de recomendação de diretriz para como estratificar esses pacientes. E a gente estratifica de risco de mortalidade precoce, que são de 30 dias. Então, se o cara tem instabilidade hemodinâmica, ele já é de cara um alto risco. Se ele tem um PESI mais um 3 ou 4, um PESI simplificado maior ou igual a 1, e disfunção de VD, e presença de marcador de necrose miocárdica, troponina, no caso, é um TEP de alto risco. Se ele está estável hemodinamicamente, ele pode ser intermediário ou baixo risco. Se ele está estável, com PESI alto, disfunção de VD e elevação de troponina, ele é um intermediário alto risco. Se ele tem um desses dois, ele é um intermediário baixo risco. E se ele não tem nada, ele é um baixo risco. Isso é um pouco mais intuitivo. E como é que é o tratamento nos pacientes mais graves? Peço desculpas que não vai dar para falar de todos os regimes de tratamento, mas vamos focar nos doentes mais graves aqui. Nos doentes mais graves, o tripé de tratamento vai consistir no suporte, na anticoagulação e na reperfusão, se for indicado.
O suporte, ventilação mecânica, suporte hemodinâmico, suporte extracorpóreo, se for o caso, como na ECMO, e anticoagulação. E na reperfusão, pode ser trombolítico ou outra estratégia que a gente vai comentar. Quando a gente fala de suporte, tem algumas observações que devem ser feitas. A primeira é em relação à estratégia volêmica. O ventrículo direito, no geral, não lida bem com volume. Então, a gente deve evitar fazer alíquotas de volume muito altas. Ou tem uma situação específica interessante que até é legal a gente comentar, que é tomem cuidado com análise de fluidoresponsividade em pacientes chocados com TEP. Paciente que está com TEP muito graves, inclusive que cheguem a ter de movimento paradoxal do septo, abalamento do septo interventricular, obstruindo a saída do ventrículo esquerdo, esses pacientes, por ter uma situação rara, mas muito catastrófica, que é o falso delta PP alto. Então, ele vai ter variação de pressão de pulso quando você coloca no monitor, mas ele não é fluido responsivo. Pelo contrário, ele tá em amplo choque cardiogênico e com o ventrículo direito que já está trabalhando no talo. Se der mais volume, esse ventrículo vai riar de vez. Uma parte importante do manejo desses pacientes é vasopressor, seja norepinefrina ou adrenalina mesmo, principalmente para ajudar a manter a PAM, pressão arterial média. Como a gente já disse aqui, a manutenção da pressão arterial média é importantíssima no tratamento da disfunção de ventrículo direito, porque é ela que vai garantir a perfusão do ventrículo direito. Outra coisa que a gente pode usar são inotrópicos, dobutamina, por exemplo, e pode utilizar suporte extracorpóreo, que eu vou falar um pouquinho depois. Nesse caso, seria a ECMO veno-arterial, que é a modalidade de ECMO que a gente tem para suporte pulmonar e cardiocirculatório. Outra coisa que a gente pode pensar, outras coisas que a gente pode pensar também, só que uma tabelinha de uma revisão de manejo hemodinâmico de TEP específico para o UTI, são essas coisas aqui. Uma delas é evitar a intubação se possível. Não é para falando assim, tolerar hipoxemia, que nem no Covid, e deixar o cara pendurado em alto fluxo, não é isso. É tomar cuidado porque aumentos de pressão intratorácica por conta da pressão positiva da ventilação mecânica podem ser catastróficos num paciente que já está trabalhando com fedema. Então, tomar cuidado quando for entubar esses pacientes. Se precisar entubar, tudo bem, vamos entubar. Mas preferir medicações cardioestáveis, evitar, nesse caso, simpatolíticos, fentanil, nesses casos, pacientes que já estão muito hipotência, é perigoso, porque eles dependem muito do tônus simpático para não estar vivo. A propofol, midazolam, talvez a melhor alternativa seja etomidato ou ketamina. Se preciso, deixar no jeito de uma noradrenalina pronta, ou epinefrina, ou o push 12 de epinefrina, que às vezes ajuda também, sempre tentando manter a pressão arterial média. Manter também oxigenação e CO2 mais próximos do normal, e quando entubar, evitar volumes correntes muito baixos ou muito altos. Outra coisa que a gente tem, já não muito baseada em evidência, mas até trouxe de um blog que o Sareta sempre cita muito, que eu gosto muito também, que é o Pulmicrit, é a epinefrina. A epinefrina tem a adrenalina, ela tem um racional fisiológico muito legal para esses pacientes. Tanto por ser uma droga que não aumenta a hipertensão pulmonar, então ela é interessante, mas também por ter efeitos beta-1 quanto beta-2. Então, aumentando o cronotropismo e inotropismo, e aumentando a produção de lactato, que, segundo alguns autores, pode até ser interessante para promover uma via alternativa energética para aumentar a função cardíaca. E óxido nítrico? A gente falou bastante até agora que aumento da resistência vascular pulmonar é um dos grandes vilões da espiral da morte do ventrículo direito. E como o vasodilatador? Óxido nítrico, epoprostenol, que tem fora do Brasil. Tem alguns estudos, isso faz muito sentido, mas não tem evidência. Tem alguns estudos pequenos que mostram melhor a hemodinâmica e ventilatória, mas ainda sem evidência clínica. E ECMO, que a gente falou então, membrana extracorpórea de oxigenação, que pode ser utilizada para fazer suporte ventricular também, tanto ventricular direito quanto ventricular esquerdo. Bem, a gente tem algumas séries de casos, aqui uma da ESP com 52 casos, tem nenhum RCT, com nada randomizado para ECMO no TEP grave, mas a gente tem, em algumas séries, algumas sugestões de algumas coisas. Primeiro, é que a gente tem que tomar cuidado que ECMO pode sangrar mais.
Para quem não está acostumado, esse é um suporte que a gente tem que anticoagular o paciente. Anticoagular de uma maneira mais vigorosa do que a gente usaria normalmente. Então, o paciente pode sangrar, principalmente se for trombolizado. E aí, o que a gente tem de evidência que é que talvez reduza a mortalidade em 30 a 90 dias, mas só se combinado com alguma outra coisa. Com alguma outra estratégia de arrancar o trombo dali. Seja cirúrgica, como mostrou nessa revisão aqui, que é mais antiga, então por isso que usaram cirúrgica, seja talvez com métodos percutâneos que a gente vai comentar mais para frente. O que a gente sabe é que colocar o doente em ECMO, anticoagular e esperar melhorar, talvez não seja o melhor. Talvez seja interessante colocar em centros que tenham disponível, que tenham experiência, que tenham alguma maneira de tirar o trombo depois ali. E, além disso, então, resumindo, o ECMO no TEP é uma opção para choque refratário, no tromboembolismo pulmonar, mas em combinação com outras terapêuticas. E pode ser utilizado pode ser utilizado na parada, inclusive. Se vocês forem pesquisar na internet, tem um negócio que chama ECPR. É o uso de ECMO na parada, inclusive no pré-hospitalar. Isso é bem comum na França. O SAMU francês faz bastante isso, não só para TEP, claro, usa isso para infarto, para várias causas de choque cardiogênico, mas é uma coisa que tem crescido bastante. E anticoagulação? Eu não vou falar muito assim de como que a gente anticoagula os pacientes para casa, qual que é a melhor estratégia, não que isso não seja importante, é muito importante, mas 2 motivos. Primeiro que eu não sei fazer isso direito, a parte de ambulatório não é minha praia, e depois que o Igor já deu uma aula muito boa falando dos novos anticoagulantes, que são os mais interessantes hoje em dia para os pacientes que vão para casa, pelo menos segundo diretriz. Mas uma coisa que eu trouxe uma provocação aqui, uma dúvida que a gente tem bastante. Achei um TEP, eu tenho que anticoagular? Obrigatoriamente, todo TEP tem que ser anticoagulado? Tem até uma revisãozinha do BMJ que coloca aqui, quando um teste é bom demais, como que a tomografia de pulmão está achando TEPs que talvez não precisem ser encontrados. A gente sabe, se a gente procurar, a gente vai achar TEP pequeno, para todo lado. Isso pode estar presente até 16% dos pacientes em ventilação mecânica, 17% dos pacientes com mais de 80 anos, 20% dos pacientes traumatizados, e até segundo uma série de autópsias de um maluco na década de 70, ele viu que até 50% dos pacientes que, quando ele dissecou cuidadosamente a artéria pulmonar, achou algum trombinho lá. Bem, isso é muito comum. Tu vai anticoagular todo mundo? Já estudaram isso. E aí foram ver desfecho de 3 meses, tanto de morte quanto de recorrência de embolia de pulmão, dos pacientes que tinham TEPs pequenos, subsegmentares, assintomáticos, e que não tinham outra indicação de anticoagulação, como, por exemplo, uma TVP. Comparando esses pacientes com os que foram anticoagulados, o desfecho foi igual. Então, o que a gente tem de recomendação? Se a gente tem um TEP subsegmentar, ou seja, um TEP pequeno, que não tem repercussão clínica, assintomático, num paciente que não tem TVP ou que não tem outros fatores de risco, não precisamos anticoagular. E trombólise? Trombólise, acho que agora a gente entrou na parte mais polêmica da aula. Talvez alguma das dúvidas do André Kimmer aí que ele anotou, estava tirando sarro no começo da aula, e talvez sejam disso, porque é muito difícil mesmo. Quando a gente pega de toda a história de como começaram a trombolizar, tiveram várias fases. A primeira fase é da era pré-alteplase, quando usava uroquinase, esse é o primeiro estudo, que é o Oakett Trial de 1970. Depois, o tratamento da trombólise no TEP foi seguindo o tratamento da trombólise no infarto. Começaram a usar a streptokinase. Começaram a usar a streptokinase no TEP também. Depois começaram a usar o teplase no infarto. E aí começaram a usar também. E começaram a ver com desfechos naquela época ainda, que eram desfechos funcionais e anatômicos nesses estudos. Viram que você conseguia lisar, quebrar o trombo. Esse cara que chama Samuel Goldhaber é um cara que estudou muito isso. Depois dos anos 90, com vários estudos, também comparando alteplase e heparina, começaram a ver que reduzia a artéria pulmonar, um desfecho funcional também, mas já começou a preocupar vendo que pacientes sangravam muito mais. De novo, o professor Samuel Goldhaber, em 93, começou a trombolizar paciente estável, e viu que a função do VD, ou seja, aqueles pacientes que não estão chocados ainda, que a gente quer impedir que eles entrem naquela espiral de disfunção de ventrículo direito. E o que ele viu? Que a função do VD, a perfusão pulmonar, melhora, mas sangra mais. E aí depois, no final dos anos 90, analisando vários trials prévios, esse cara aí chamado Daniels, ele viu o tempo que você viu para trombolizar, que você demorou para trombolizar o paciente, e a melhora radiológica. E aí que ele chegou na recomendação atual que a gente tem, de trombolizar TEPs com até 14 dias de sintoma.
dando preferência para os 6 primeiros dias e principalmente os 2 primeiros dias, porque seria o tempo que esse cara viu no final dos anos 90 que você conseguiria uma melhor evolução radiológica do TEP. Então, aqui um parênteses, não é que o paciente vai morrer menos que você trombolizar antes. Provavelmente sim. Provavelmente também vai só acontecer isso. Mas essa recomendação de trombolizar a TEP de até 2 semanas, e principalmente nos primeiros dias, vem com base em evolução radiológica, que é um desfecho que a gente nem usa mais nos estudos de TEP hoje em dia. Então, a gente já sabia durante muito tempo que trombólise dissolve o trombo, melhora a perfusão pulmonar, alivia o ventrículo direito, mas o cara sangra mais. Então, como que a gente vai fazer? Será que talvez o objetivo fosse encontrar os pacientes ideais para serem trombolizados? E é isso que começaram a fazer. No TEP de alto risco, hoje em dia, se você olhar guidelines, eles deixam poucas dúvidas em relação ao benefício da trombólise. O guideline, pelo menos. Tem essa revisão de 2014 que mostra que o benefício clínico de mortalidade de você trombolizar paciente de TEP, ele só se mantém quando você coloca os pacientes de TEP de alto risco, ou seja, os caras estão chocados, nessa análise desses estudos. Se você tira, você perde significância estatística. Mesmo assim, os pacientes sangram mais. Mas parece ser interessante. Bem, isso é o que está em guideline. Não estou falando que não é para trombolizar paciente instável. É para trombolizar paciente instável, se ele não tiver contraindicação. Mas só para a gente, uma pequena provocação aqui, para a gente tentar entender de onde veio a evidência para isso. E um estudo que serviu para justificar a trombólise do TEP no paciente chocado, e serve até hoje, veio desse estudo pequenininho aqui, o Michuruca, que é um estudo mexicano, que eles randomizaram 8 pacientes apenas, 4 no grupo strepto, isso é de 95 esse estudo, 4 no grupo streptokinase mais heparina, versus 4 no grupo que recebia só heparina. Pacientes chegaram no pronto-socorro chocados, eram randomizados na entrada, e eles viram que no grupo, os caras que receberam streptokinase mais heparina, todos sobreviveram, e sem proteção pulmonar em 2 anos de segmento, e no outro grupo, todos morreram até 3 horas. Morreu todo mundo no outro grupo, interromperam o estudo, publicaram, metodologia bem fraca, e isso que a gente usou para justificar a trombólise no TEP. Não estou falando que não é para trombolizar a TEP instável, é para trombolizar, porque a gente tem evidência. Mas é só para saber de como, às vezes, as coisas que a gente faz surgem de evidências fracas, né? E no paciente estável? Puta, essa é a polêmica e a pergunta de $1 milhão, que não está respondida ainda. O racional para a gente trombolizar paciente estável é pegar esse cara que está subindo a rampa aqui e evitar que ele morra. Mas qual que é o problema disso? Isso sempre esbarrou em 3 coisas, principalmente. Primeiro, que será que só usar heparina não é suficiente? Então, a gente tem que fazer estudo comparando com o uso de heparina só. Será que o risco de sangramento compensa a melhora com a trombólise? E outra coisa, do que durante muito tempo não tinha um RCT grande para a gente provar isso. E aí começaram alguns estudos importantes, eu vou comentar 2 com vocês. O primeiro é o MAPET-3 no New England de 2002. É um RCT duplo cego, de 49 centros na Alemanha, que eles pegaram pacientes estáveis com disfunção de ventrículo direito no eco ou hipertensão pulmonar, deram heparina, deram alteplase na dose que a gente usa hoje ainda, de 100 miligramas em 2 horas, mais heparina, versus um controle que era placebo mais heparina. E o desfecho foi mortalidade hospitalar ou deterioração clínica com escalonamento do tratamento. Olha só, um desfecho composto. Mortalidade ou deterioração clínica precisando escalonar. Entubar, botar em suporte extracorpóreo, dar droga vasoativa, levar para o centro cirúrgico. Então, esses eram o desfecho. E quando veio o desfecho primário ele é positivo, mas às custas de escalonamento de tratamento. Os pacientes não morreram menos. E o escalonamento de tratamento, às custas principalmente de uma nova trombólise. De uma trombólise nos pacientes que estavam só com heparina. Esse estudo tem várias críticas. É um desfecho confuso, todo desfecho composto é um pouco confuso. Ele foi interrompido precocemente, ou seja, ele não teve poder para responder à dúvida que ele se propôs. Ele foi financiado pela farmacêutica responsável pelo lactilismo na época, que é a alteplase. E aí, durante muito tempo eu não sabia. Aí até que bolaram um estudo gigantesco que era para responder isso, foi publicado no New England, que é o PEITO Trial, que é um estudo com 1.000 pacientes, duplo cego, 13 países, monstruoso, que eles pegaram pacientes estáveis com disfunção de VD no ecoanatomo, mais troponina aumentada, randomizaram para receber bônus de tenecteplase, dessa vez mais heparina,
ou um placebo mais heparina. E o desfecho era morte ou descompensação hemodinâmica em 7 dias. Desfecho composto também. No desfecho primário, é positivo. Esses pacientes, combinando morte e descompensação hemodinâmica, o desfecho foi positivo. Mas às custas, mais uma vez, de descompensação hemodinâmica, que foi menor no grupo que recebeu a tenecteplase, não de mortalidade, que não foi significativamente estatística. Tanto que quando você pega a morte por qualquer causa nos dois grupos, é quase praticamente igual. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que levar no Fatal Trial. Os pacientes sangraram pra caramba. Quando a gente pega sangramento significativo de qualquer sítio, o número foi de 6,3% vezes 1,2%, tá? Um odds ratio de 5,5%, ou seja, os caras sangraram pra caramba. E quando a gente pega principalmente sangramento intracraniano, o número foi 10 vezes maior. 1 no grupo placebo versus 10 no grupo que recebeu a tenecteplase. Ou seja, isso é muito perigoso. E aí vieram algumas coisas que confundiram um pouco a cabeça da gente, principalmente quem defende esse estudo até hoje. Quando faz uma análise sobre grupo no paciente, dos pacientes mais jovens, parece que a tenecteplase é melhor, sem sangrar tanto. Esse é análise sobre grupo, não dá para tirar a conclusão disso. Então, algumas considerações desse estudo que eu coloquei aqui, porque ele é o mais importante da aula hoje. Ele é um estudo de positivo, é um estudo grande, muito cêntrico, cegado, feito com placebo, tem uma metodologia bacana, mas ele usa um desfecho composto, que acho que não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber se o cara vai morrer ou não vai morrer. Não se eu vou ter que aumentar a dose de noradrenalina se no final for igual. Esse desfecho de pacientes com descompensação hemodinâmica, 1/3 desses pacientes que eles classificaram como descompensação hemodinâmica, que foi o que guiou o estudo para ser positivo, não precisou de noradrenalina. Então, que caso de estudo que é esse? Que o cara precisa de desfecho, que o cara tem descompensação hemodinâmica, mas não precisa de aumento de droga vasoativa? Isso não faz sentido. O estudo também demorou 15 dias para incluir paciente, e aqui também não é muito legal. Bem, vamos pegar esse estudo grande, então, e vamos fazer um follow-up seguir esses pacientes por mais tempo. Fizeram isso. Pegaram 62% dos pacientes, 709 pacientes, que ainda é bastante coisa, e seguiram por 37,8 meses de mediana. E aí eles foram ver mortalidade. Pô, mortalidade foi igual. Os pacientes a longo prazo não morreram mais. Não morreram menos. Foi igual. E sem diferença também em função de ventrículo direito, ocorrência de hipertensão pulmonar, dispneia residual ou limitação funcional. Então, na análise de longo prazo do Fatal Trial também não mudou muita coisa. Ah, mas é a dose. Cara, essa dose, se você for ver do TEP, é meio surreal, né? 100 miligramas para todo mundo. Então, imagina, se você for trombolizar, sei lá, eu ou uma pessoa de 50 quilos é a mesma dose, isso não faz sentido. Diferente do que é no infarto, diferente do que é no AVC, e eles foram estudar doses menores para o TEP. E um estudo mais famoso que tem é o MOPIS Trial, que é um estudo publicado no JAC, se eu não me engano, acho que em 2011, que eles pegaram 121 pacientes, pegaram TEP moderado, com um critério radiológico, que não é nem o que a gente usa mais, randomizaram com metade da dose de alteplase, ou seja, 50 miligramas de alteplase, em 2 horas, versus mais enoxaparina, versus o controle que era só enoxaparina. E o desfecho era hipertensão pulmonar em 28 meses. O que esse estudo viu? Então, só ressaltando, um estudo que comparou não as doses de alteplase, comparou um regime de metade da dose versus anticoagulação. E que mostrou que no paciente que mostrou redução de hipertensão pulmonar, sim, isso foi positivo, mas sem redução de mortalidade e sem sangramento aumentado. Tem algumas considerações desse estudo. Esse estudo, por que eu trouxe para vocês? Que é o principal estudo utilizado para quem defende que a gente tem que usar doses menores de alteplase. E ele é um estudo centro único, com amostra pequena, sem poder para detectar a diferença de mortalidade, e não foi esse o desfecho deles, não cegado, usava uma definição antiga de TEP submaciço, que a gente não usa mais, que é pela tomografia, e não foi registrado na época do Clinical Trials. E nessa definição antiga, muitos pacientes não tinham disfunção de VD. Então, o MOPIT acho que é um estudo que não dá para a gente trazer muito para a nossa prática clínica de hoje em dia. E quando você pega, beleza, vamos pegar a meta-análise, então, pegar todos os estudos de trombólise no TEP, em chocado, não chocado, isso aqui é uma meta-análise do JAMA, acho que de 2015, se eu não me engano, e vamos ver o que traz para a gente. Aí pegaram a meta-análise 16 trials,
mais de 2.000 doentes, e aí quando pegaram só os grupos de intermediário risco, mais acometimento de VD estáveis, só ficaram 8 estudos, com 1.775 pacientes, sendo que quase mais da metade, muito mais do que isso, eram desses 2 estudos que eu falei para vocês, o PEITO e o MAPET 3. E viram vários regimes de trombólise e anticoagulação também. Quando foi ver mortalidade nos pacientes com intermediário risco, que são trombolizados, eles morrem menos, realmente. Então, isso, muita gente que defende que trombólise no paciente intermediário risco usa essa meta-análise. Mas os pacientes sangram pra caramba. Tá? Tanto de sangramentos maiores de todas as causas, com NNH de 18, que isso é assustador, de chance de sangrar. Então, isso não deve ser feito de rotina. E aí tem outra subanálise que algumas pessoas pegam também, que faz sentido, mas na minha visão, pelo menos, eu acho que a gente não consegue, não tem estudo para isso, que é pegar os pacientes mais jovens. Não, os pacientes com menor de 65 anos, eles sangram menos? Sangram menos do que os outros, mas sem significância estatística. E talvez seja interessante trombolizar os pacientes mais jovens, mas a gente não tem estudo para falar isso. Tá bom. Então, vamos parar de falar um pouco de estudo, vamos falar de medicina das ruas agora. E a trombólise na parada? A gente tem evidência para isso? O ACLS recomenda. Ele coloca como no paciente que parou e tem um TEP confirmado ou suspeito, ele recomenda. Não baixa qualidade de evidência, mas recomenda. E a dose? A dose não tem consenso. No ACLS, ele coloca para você fazer um bolo de tenecteplase, que sempre é um bolo, ou um bolo de alteplase de 50 miligramas, mais uma nova dose, que a gente especifica muito, em 15 minutos, se você achar que é necessário. Tem alguns autores que recomendam também você fazer uma RCP mais extensa, para ficar circulando o trombolítico mais tempo lá. E outros também que colocam, que também não tem evidência nenhuma, mas faz um certo sentido fisiológico, que é você, assim que o cara volta, você ligar epinefrina em bomba, ligar adrenalina, porque todos aqueles efeitos que a gente já falou. E uma outra opção disponível é a ECMO na parada. Tá bom. E beleza, estou lá no PS, trombolizar o paciente, e depois eu vou ter que anticoagular. Ou eu estou anticoagulando e resolvo trombolizar. Como é que eu faço? Eu deixo a heparina, desligo a heparina, faço os dois juntos, fico rezando, acendo umas velas para o cara não sangrar. Pensa, é uma coisa que a gente tem muita dúvida mesmo. Mais dúvidas do que resposta. Será que eu preciso parar heparinas do trombolítico? Bem, como é que os principais estudos fizeram? O MOPET, que é aquele que viu dose baixa de meia dose de trombolítico, e o PEITO Trial, eles anticoagulavam direto e não paravam e trombolizavam. O MOPET com enoxa e o PEITO com anticoagulação plena de vários regimes. E aí fica até uma dúvida que a gente não vai ter resposta. Será que é por isso que esses estudos sangraram mais? Tem gente que defende isso, mas era assim que esses estudos grandes faziam. E em relação ao tempo de ação e quando que eu volto a heparina depois? Será que tenho que dosar alguma coisa? Tem recomendações de especialistas para a gente dosar olhar o TTPA, só retornar quando o TTPA já estiver baixando, ou dosar fibrinogênio, mas é tudo recomendação de especialista. Esses estudos também, eles já trombolizaram e retornaram a heparina imediatamente. Tá? E será que a gente precisa realmente esperar o tempo de ação de trombolítico? Se a gente for ver o tempo de meia-vida da alteplase, ele é muito curto. Em até 3 horas e meia, a alteplase não está funcionando mais, ela parou já. O tempo de meia-vida dela é curtíssimo. Então, como é que a gente faz? Mais uma vez, medicina das ruas. Não tem resposta na literatura para isso, mas eu acho, pelo menos na minha visão, queria até ver a opinião de vocês depois, que uma maneira razoável de fazer isso é, trombolizou o paciente, precisa dar um bolo de heparina agora. Trombolizou? Liga a bomba de heparina. Sem bolos, vai demorar para fazer efeito mesmo. Eu sugiro, assim, bomba em relação a inox, porque a gente consegue reverter qualquer coisa. E aí, depois de 6 horas, às vezes até mais, ele vai chegar no alvo. Se a gente não fizer bolos. Acho que é uma coisa razoável, mas também baseado em experiência. E de trombólise, a gente tem algumas conclusões? Talvez. A gente sabe que trombólise no TEP está relacionado com menor mortalidade. Isso está provado em todas as causas, tanto no alto quanto no intermediário risco, mas com uma chance considerável de esse paciente sangrar, e talvez seja menor nos pacientes mais jovens. Mas tudo são talvez. O que a gente tem de recomendação de sociedade hoje é para não trombolizar de maneira sistemática os pacientes de intermediário risco.
E terapia percutânea? Como tudo, como a gente já viu no infarto, está começando isso muito mais adiantado no AVC também, no TEP talvez seja o futuro. E em alguns lugares já é a realidade. Hoje em dia, a terapia percutânea ou embolectomia cirúrgica são colocadas como recomendações para situações de resgate ou contraindicação da trombólise ou da anticoagulação. E quando a gente fala de terapia percutânea, tem diversas técnicas, tanto aquelas mais parecidas com o do AVC, de você entrar com um basket e puxar o trombo, e o que a gente tem que saber é que a maioria são muito promissoras, mas são estudos pequenos. E uma muito interessante que é a trombólise guiada, que tem os últimos estudos têm focado mais nisso, que é você colocar um catéter no meio do trombo e trombolizar lá dentro do trombo, seja facilitado ou não por ultrassom. Facilitar o ultrassom quando você põe um catéter com um emissor de onda de ultrassom, ele vai quebrar as traves de fibrina, e aí você vai agir o trombolítico diretamente lá dentro. Tem estudo, essas duas estratégias de trombólise guiada, elas sugerem que talvez seja interessante, que a gente vai usar doses menores de trombolítico. Tem estudo que usou 6 miligramas de alteplase para quebrar o trombo. 6 miligramas, a gente está falando de 100 miligramas antes. E alguns desses estudos pequenos, não dá para tirar muito conclusão, que não teve nenhum sangramento no sistema nervoso central. Então, são coisas muito promissoras. Os maiores estudos, que são o Ultima e Optalize, eles mostraram uma redução da dilatação de ventrículo direito com baixa taxa de sangramento. Pode ser interessante, mas tem diversas críticas. Aí, só para mostrar algumas técnicas, essa aqui é aquela que eu falei, que foi estudado que a trombólise facilitada por ultrassom, foi estudado nesse estudo publicado no JACC em 2018, que é o Optalize PE, que eles botam um catéter dentro do trombo, emite onda de ultrassom, expõe as traves de fibrina, e aí joga o trombolítico lá dentro. Tem outro dispositivo também, publicado em 2019, que é o Flow Trivial Retrieval, que você tem, é muito legal, nem sei se tem no Brasil isso, que você consegue aspirar o trombo de uma parte, você bota um dispositivo que tanto aspira com uma seringa, quanto raspa o resto do trombo com um cestinho. Bem, isso é algumas coisas que a gente tem outros dispositivos, tem gente que coloca em dispositivos que são como se fossem aspiradores, com cânula de ECMO, que você puxa o trombo, tem um monte de coisa, mas isso são algumas coisas que a gente tem rolando por aí. E filtro de veia cava, que é uma dúvida que surge bastante, é perguntar isso na Santa Casa. A gente coloca filtro de veia cava no paciente com TEP. Recomendação de diretriz. Ele deve ser considerado em pacientes com TEP agudo, que você tem contraindicações absolutas à anticoagulação. E é uma recomendação fraca que ainda existe. Então, você pode considerar alguns casos. Mas o que a gente tem hoje de recomendação mais forte é não utilizar de rotina. Por que a gente não utiliza mais o filtro de veia cava de rotina? Pô, faz sentido, né? Você colocar um filtro ali para impedir que o trombo migre de uma trombose proximal de membro inferior para a circulação pulmonar e não faça TEP. Faz muito sentido isso. A gente sabe que isso diminui a ocorrência de novos TEPs, mas aumenta pra caramba a ocorrência de novos TVPs e não muda a mortalidade. Então, hoje, de rotina, não se usa mais filtro de veia cava para todo mundo. Como a gente viu até aqui, a gente falou de várias coisas, e tem muito mais disso de TEP ainda, é um assunto muito rico. Não são decisões simples, são muito difíceis. E tem uma alternativa para isso, alguma coisa que já está surgindo fora do Brasil, são os times multidisciplinares, que são os PERT Teams, os times de resposta ao embolia de pulmão. Da mesma forma que já tem time de resposta para síndrome coronariana, para ECMO, para AVC, estão se formando esses times compostos por intensivista, pneumologista, cardiologista intervencionista, cirurgião cardiotorácico, hematologista, para chegar num consenso e individualizar. Acho que o futuro no TEP é individualização dos tratamentos. Então, falamos bastante coisa, peço desculpa pela aula estar longa, mas vamos tentar chegar a algumas conclusões, antes da parte mais importante, que é a discussão. A gente viu aqui, então, que o TEP na UTI tem algumas diferenças em relação ao pronto-socorro. Talvez a gente esteja diagnosticando TEPs demais em pacientes que não precisam ser diagnosticados. Vamos lembrar sempre do COVID como um fator de risco. Isso até saiu duplicado aqui sem querer, de tão importante que é. Vamos lembrar do papel fundamental do eco e da tomografia para a gente estratificar os pacientes também, não só para diagnosticar. Lembrar da importância das ressalvas na hora da gente estratificar, principalmente quando estiver usando o PESE. Lembrar que trombose sistêmica
apesar daquela ressalva daquele estudo que eu mostrei para vocês, ele é indiscutível, ele é importante no TEP de alto risco, se você não tiver contraindicações, claro. Mas ele é controverso no TEP de intermediário risco. Vamos lembrar que a dose ideal do trombolítico ainda é incerta. Estamos caminhando para talvez usar doses muito menores no futuro, como já tem alguns países que já recomendam doses menores, mas acho que a gente não tem evidência forte para isso. E talvez essas doses menores venham tanto como sistêmico, como doses guiadas por catéter. E essas terapias, novas terapêuticas, são muito promissoras, seja de trombólise in situ, seja de retirada do trombo. Lembrar que o filtro de veia cabe para casos muito selecionados e tem uma evidência fraca, e a importância da decisão compartilhada nesses casos muito graves. Bem, para quem dormiu aqui na aula, então, é claro, está no YouTube também, mas essa aula eu tirei de alguns guidelines, para quem quiser, fica aqui a sugestão. Essa aqui é a Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2019, tem de tudo, não só de UTI. Essa aqui é uma revista de UTI, chama Critical Care Clinics. A cada 2 ou 3 meses, se não me engano, eles soltam um volume só de algum tema específico. Esse de julho do ano passado foi só de TEP. E essa aqui é uma revisão do BMJ sobre manejo da embolia de pulmão. Esse último aqui eu coloquei no drive dos residentes lá do drive de residentes da pasta de emergência lá. Para quem dormiu e tem preguiça de ler ou gosta de podcast, esse aqui é um podcast de baixo, um podcast só sobre esses PERT teams, esses times de resposta de embolia de pulmão, discute alguns temas mais avançados, mas é muito legal para quem gosta. E esse daqui é um dos mais legais de emergência e UTI, que é o IBCC, de um cara chamado Josh Farkas, tem um episódio de 2019 só sobre TEP maciço e submaciço, que nem é a nomenclatura que a gente usa muito no Brasil, mas é interessante. E no final, eu queria lançar a bola para a discussão, assim. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu acho que o legal dessa reunião é a gente se enriquecer como assistentes aqui no pronto-socorro. E eu queria saber a opinião de vocês, que lidam com pacientes num contexto diferente do que eu lido, e tem muito mais experiência que eu também, claro. Os pacientes estáveis, qual a opinião de vocês? Será que a gente pode dar alta sem o eco? Será que a gente pode iniciar a anticoagulação plena? Será que a gente não precisa iniciar a anticoagulação plena e pode dar alta? Pode dar um xareto para casa? Já que a gente precisa fazer um eco no paciente que está com TEP mais de boa? Queria a opinião, principalmente dos cardiologistas disso. Também para os cardiologistas, eu queria saber como é que eles acompanham esse paciente do consultório também, em relação à anticoagulação deles. E aí uma dúvida que o Sareta trouxe no plantão com ele, como é que vocês fazem para reiniciar a anticoagulação pós-trombólise? Eu trouxe essas recomendações que são fracas da literatura, trouxe que os estudos fazem, mas isso eu acho que não tem receita de bolo, assim, isso é muito difícil mesmo. E aí, pessoal, é isso. Muito obrigado. Vamos para a discussão agora. Maravilha. Excelente revisão aí, Pedro. Parabéns. Saiu daquela aula batida, né, de TEP que a gente vê igual em todos os lugares. E então é isso. A palavra está aberta aí aos colegas. O Pedro deixou aí alguns questionamentos aí. Temos vários cardiologistas renomados aí no grupo, então estou passando a palavra aí para vocês. Quem fala? Pedrão, primeiro de tudo, cara, parabéns aí, excelente aula, realmente, da lista de perguntas aqui que eu fiz, você respondeu tudo praticamente. Acabou que eu fiquei, ainda permanece uma dúvida, que é como você monitora a resposta ao trombolítico. Já vi várias pessoas assim, não, monitorização hemodinâmica é suficiente, fazer avaliação ecocardiográfica seriada, mas é difícil você achar uma recomendação específica de como você monitora esses pacientes na UTI. O que você conseguiu ver a respeito disso? Eu acho que assim, eu acho que não tem resposta, cara. Acho que assim, eco tem que fazer, tá? Então, eu trouxe essa aula porque isso é um tema que não é tão comum, assim. Esses pacientes chocadões, assim, a gente tem que estudar bastante antes, porque é muito catastrófico e a gente não vai ver todo dia. As poucas vezes que eu vi, que a gente lidou, a gente, pelo menos a gente costuma fazer monitorização de eco, então a gente vai trombolizando faz um TAPS, uma S' antes e continua fazendo, ver se mudou alguma coisa, principalmente se o paciente está chocado e a gente acha que ele é elegível a ECMO. Então, num cara que está assim, indo para a morte, você está trombolizando ele, e você está no centro, como é o caso no INCOR, por exemplo, que tem ECMO veno arterial, eu acho que é um negócio interessante, tromboliza, redireta a função do ventrículo direito, e se não estiver melhorando e tiver com outros parâmetros de disfunção orgânica em piora,
eu não coloquei aqui, mas lactato é um dos principais parâmetros relacionados à mortalidade em tudo e no TEP também, tem estudo mostrando isso. O cara tá fazendo livedo, tá subindo lactato, tá piorando a hemodinâmica, tá com disfunção de VD, e de piora de débito cardíaco, você pode ver esse monitor de débito, é bem discutido o uso de monitor de débito, no geral, mas dá para usar também. Ou Swan Ganz, não acho interessante passar um Swan Ganz no cara de qual lado, mas você já deve usar, tanto para ver a função do hipertensão pulmonar, quanto para a gente ver débito cardíaco. Então, você juntando tudo isso, o cara não está melhorando, não tem uma resposta clara na literatura. Mas talvez esse cara esteja elegível para uma outra coisa. Em alguns centros, retirada mecânica, e se está numa chance de morte por choque cardiogênico iminente, choque obstrutivo iminente, eu acho que tem que ser elegível a ECMO. Entendi. Show de bola, cara. Não existe assim, uma recomendação em relação a tempo de trombólise para a observação de resposta. A rigor não tem esse delta T. Tem várias diferenças, cara, não tem. Mas é um paciente que você vai trombolizar, você vai ficar acho que o mais importante, vai trombolizar, você vai ficar do lado dele. Você vai ficar trombolítico, você não vai sair do lado do doente, você vai ficar o plantão inteiro em cima dele. Não é um cara para você trombolizar, falando, vou voltar daqui uns 15 minutos, tomar um café, vou voltar. Dar uma jantada aqui na Godélia. Vou dar um pulo na Godélia, vou voltar. É um doente você ficar do lado dele, cara, porque eles deterioram muito rápido. A gente viu tudo que ele passa de disfunção até chegar em hipotensão e hipotensão. Nesse momento, é muito variável de paciente para paciente, mas quando ele já está hipotenso por conta de um TEP, a chance dele parar a qualquer hora é muito grande. Então, você tem que ficar do lado do doente, monitorar com o que você tiver, se tiver substância, tudo bem, se tiver quebra-leite, tudo bem, se não tiver, lactato, botar a mão no doente, ver se não tem outros parâmetros de disfunção de ventrículo direito. Pô, você está trombolizando, o cara, de repente, o cara abriu um BRD ali. Cara, a casinha caiu, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que fazer. E em relação às suas perguntas, cara, acaba que a maioria desses pacientes na xenopós, eles acabam sendo mais acompanhados pela pneumo do que pela cardio, né? A gente sabe muito de disfunção ventricular esquerda, mas a disfunção ventricular direita é uma coisa chata de tratar e tem muito pouco trabalho, diferentemente da disfunção ventricular esquerda, em relação ao que melhora o prognóstico, o que não melhora. Então, assim, realmente é um paciente um pouco difícil de vocês fazer o segmento dele, e muitas vezes ele acaba sendo seguido pelo pneumologista lá no ambulatório de hipertensão pulmonar, né, nos diversos tipos aí, que inclui TEP crônico, né, nesses casos. Maravilha, doutor Kirner. Quem mais fala? Eu vou dizer como o doutor Valdir Golim fazia no pronto-socorro nas antigas, né? O doutorado do doutor Valdir Golim foi justamente em pacientes com TEP. Era um tema que ele gostava bastante. Na época, quando a gente trombolizava pacientes, na época do internato, na minha residência, a gente tinha apenas estreptokinase lá. E aí eu vou passar para vocês aí como ele fazia. Mas vamos lá. Doutora Thaisa, por favor. Ei, boa noite. Primeiro, parabenizar nosso amigo aí, monstro. A aula foi excelente. Aprendi bastante aí com a sua aula. Trouxe umas coisas que eu acho que é dúvida de todo mundo, apesar de algumas coisas não terem respostas, né? Mas acho que vale aí discutir e trazer mais interessante aí, como você colocou, saber o que a gente faz, de onde vem o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Em relação ao eco, que foi uma das perguntas aí que você fez, não tem dúvida, né? Eco sempre. Na dúvida, pede um eco. Mas, de forma, estou brincando aqui, mas uma questão importante que eu acho que é para deixar aqui, é que o eco, mais importante do que diagnóstico, ele é fator prognóstico no TEP. Acho que isso é uma das poucas coisas que é bem estabelecida no TEP, né? Então, assim, porque se eu desconfio de um TEP, até para os residentes aí, eu peço um eco, esse eco bem normal, ele de forma alguma vai descartar o TEP, né? Então, assim, mais de 50% dos pacientes estáveis aí não vão ter nenhuma repercussão no ventrículo direito por conta de TEPs pequenos. Agora, no contexto de um paciente grave, instável, que foi o que você colocou, sem dúvida, o eco faz toda a diferença aí, para você dizer se essa disfunção, se esse choque, né, é ou não por essa disfunção aí de VD, que seria a repercussão do TEP. Em relação aos parâmetros para avaliar, eu acho que aí no segmento, eu acho que é extremamente importante o eco,
não existe, pelo menos não do que eu tenha lido, eu até tentei dar uma olhada nisso antes da sua aula aí, que a gente já tinha falado com você, sabia que você ia dar essa aula, em relação a parâmetros que a gente tem de tempo para acompanhar a resposta de trombólise ou alguma coisa em relação a isso. Mas os níveis de HP, né, são parâmetros importantes para a gente poder avaliar. A função sistólica do VD, né, pelo TAPS, S', mas principalmente pelo FAQ, porque esses pacientes, quando eles têm uma hipertensão pulmonar importante, tanto o S' quanto o TAPS, eles podem estar superestimados. Então, assim, um paciente que tem uma HP importante e eu vi lá que o S' está baixo, isso é um fator prognóstico pior ainda, isso é mais um fator prognóstico. Então, eu acho que são parâmetros objetivos que ajudam a guiar aí. A outra coisa que é muito simples, assim, aí, no geral, para quem faz a escopia beira-leito, é ver o tamanho do VD também, que às vezes os parâmetros quantitativos ficam mais difíceis. Então, em geral, no 4 câmaras, o VD dá 2/3 aí do VE. Então, se a gente vê uma relação 1:1 ou acima disso, a gente já sabe que esse VD está grande. Então, já é um parâmetro a mais que contribui aí. Bom, eu acho que é isso, assim, parâmetros de função sistólica, tamanho, a veia cava grande e com pouca variação respiratória, são os principais parâmetros aí para a gente poder avaliar a repercussão do TEP aí em relação à função do ventrículo direito. Aquele que você falou, o McConnell e o D-shape, que é esse movimento paradoxal do septo, são pouco sensíveis, mas eles são muito específicos. O McConnell, se eu não me engano, chega em torno de 90 e poucos % assim, de especificidade. A sensibilidade é baixa, mas assim, uma vez que o paciente está chocado, lá na Santa, a gente não sabe o que é, sempre pode ser uma ITU ou uma pneumonia, mas uma escopia beira-leito, às vezes, ajuda a gente aí a desconfiar. Às vezes, o paciente não tem condições de ir para tomo, e a gente vendo isso aí no eco beira-leito ajuda a gente a diagnosticar e tratar corretamente esses pacientes. Acho que é isso aí. Maravilha, querida Thaisa. Muito bom. Nossa ecocardiografista aqui do pronto-socorro, fazendo as suas contribuições aí. Quem mais fala, pessoal? Perguntas, questionamentos? Fala, Pedrão. Rossi. Rossi. Fala, garoto. Queria dar parabéns aí, primeiramente, pela aula, velho. Foi excelente a revisão que você fez. Saiu da mesmice aí e foi pro alto nível aí, que é a discussão do que ninguém sabe responder e pontuar para todo mundo o quanto é difícil tomar decisão clínica na hora, né? Parece que tá tudo escrito num livro, tá tudo a conduta sempre feita, e a gente consegue ver que, na verdade, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, às vezes. Uma coisa que eu queria saber de você pontuou bastante o uso da troponina aí no cenário de emergência e da estratificação do paciente. E o BNP, qual que é a tua experiência? O que você vê? Se a sensibilidade dele, por ser muito maior, ela atrapalha, ela ajuda? O que você acha em relação ao BNP? O BNP pode ser utilizado também, mas em revisão eles colocam a troponina como algo melhor, entendeu? Porque ela mostra sofrimento já do ventrículo direito. Então, se for preferível, é a troponina. E se for preferível, na verdade, tem outras coisas melhores do que a troponina e do que o BNP, que é eco. E uma coisa que a gente esquece muito, que é muito disponível, é a tomografia. Se a gente fez uma tomografia, o cara tem um ventrículo grande, cara, você já pula, sabe? Já pula. Tem um TEP e um ventrículo grande, você nem precisaria disso. Dá para usar BNP? Dá, mas tem uma acurácia menor do que a troponina. A troponina é melhor. Tá? Mas como é mais disponível, porque todo mundo quase acaba fazendo tomo, pelo menos os não graves, e só de bater o olho na tomo, a gente consegue até tirar informações que precisaria do eco. A gente esquece bastante disso. Sim, a gente acaba perdendo um pouquinho a avaliação pressórica do coração, mas ganha pelo menos em medida e uma coisa que já faz parte do diagnóstico, né? É uma triagem importante. Perfeito, velho. Em relação a outras perguntas aí, eu sou do grupo da Thaisa, cara, eu não liberaria sem eco não, se eu tivesse acesso, claro, né? Se eu tô num hospital que a gente não tem acesso ao exame, não dá pra lotar a enfermaria de TEP só porque a gente não tem. Mas tendo acesso ao exame, acho que é um must-have aí, é uma coisa que até prognóstico do serviço, né? Fala a favor do seu serviço ser melhor ou pior para tratar esse tipo de doente. Boa. Concordo também. Maravilha. Mais alguém? Pô, moçada, esses relatos históricos, né, geralmente deveriam ser feitos pelas as pessoas mais antigas do serviço. Infelizmente, hoje sou eu, na verdade, né? Não deveria ser, não sou tão assim, mas enfim.
na época do Dr. Valdir Golin, a gente trombolizava os TEPs com basicamente com streptokinase, que era o trombolítico disponível que a gente tinha. E a trombose streptokinase, ela começava no momento da instabilidade e terminava, às vezes com 24, às vezes com 48, às vezes até com 72 horas. Então, esses pacientes, eles eram acompanhados durante a internação com o ecocardiograma, né, e o parâmetro que se utilizava era a pressão de artéria pulmonar, não sei exatamente por qual método que era feita essa mensuração, e à medida que a pressão de artéria pulmonar vinha caindo e o paciente vinha melhorando, o VD mostrando sinais de recuperação, a gente mantinha essa trombólise enquanto evidenciava esse benefício, né. O reinício da anticoagulação acontecia após quando o TTPA estava em torno de 50 a 70 segundos, a gente entrava com heparina não fracionada também. O Valdir Golin era meio resistente às heparinas de baixo peso molecular, então gostava muito de infusão contínua de heparina, então o momento em que iniciava a anticoagulação pós, então a trombólise variava de 24 até 72 horas e a reintrodução de anticoagulação acontecia com heparina não fracionada quando o TTPA estava por volta de 50 a 70 segundos, né? E era isso, era como a gente conduzia. A minha experiência em trombólise na parada é péssima, eu e o Guilherme trombolizamos, tem uns 3, 4 meses aí, uma menina jovem, na parada ela até voltou e conseguiu ir para a UTI, mas faleceu poucos dias após, né, os poucos casos de trombólise que eu já fiz, todos faleceram, então a experiência é ruim, e assim, a gente realmente não tem muito, eu tenho paciente com TEP no consultório, mas esses pacientes não costumam ser seguidos por cardiologistas, né, então eu tenho pacientes que têm cardiopatias e TEP, inclusive tem uma senhorinha, uma paciente minha de 103 anos, que eu anticoagulo, e ela escoagulo ela por TP, fibrilação atrial, então esses pacientes acabam sendo seguidos aí, como o Kimmer falou, mais com os pneumologistas do que com os cardiologistas, né? Então, basicamente é isso que eu tinha para contribuir. Já estamos aí no adiantado da hora, a cerveja não pode congelar lá no congelador. Queria agradecer ao amigo Pedro pela excelente aula e revisão. A gente vai fazer o upload em breve dessa aula aí lá no nosso canal para que fique aí para revisão de todos aí, tá bom? A gente teve 3 semanas na sequência, então acredito que na semana que vem a gente não vai ter aula, mas na próxima provavelmente já eu mando a programação aí para vocês certinho. Grande abraço a todos e boa semana a todos aí. Tchau, tchau.